Você sabia que se você não quer ser curado, nem mesmo Jesus pode te ajudar? Ele quer sim que você seja curado, mas ele jamais vai te forçar a ser curado caso você não queira. No livro de João, Jesus vê um homem que estava há 38 anos enfermo, e ele sabia bem que o homem estava naquela condição. Mesmo assim, o que ele faz ao ver o homem é perguntar: queres ser curado? E por que Jesus faz isso? Isso pode soar até mesmo insensível, mas eu duvido que você não conheça uma pessoa que prefere morrer do jeito que está a mudar o seu jeito. Porque tem pessoas que não têm fé para serem curadas. Eu tava observando isso essa semana. Deus já fez coisas tão grandes na minha vida, mas eu percebi que eu não tenho fé para ele me curar da minha rinite. E eu aceito viver com essa doença que me atrapalha muito o tempo todo. Eu tenho crises horríveis e eu aceito isso como normal, como se fosse parte da minha vida. Porque Jesus também não é um gênio da lâmpada, que tem que fazer todos os meus desejos e vontades para eu ter a melhor qualidade de vida possível. Não foi para isso que ele veio. Mas eu sei que se eu pedir a ponto de desenvolver a fé, eu vou ser curada. Então por que não começar a fazer isso? Eu quero que você saia desse vídeo cultivando mais a sua fé. E que você abra os seus olhos a ponto de enxergar as áreas que você tá ferida e as áreas da sua vida que precisam de uma mudança. E perceba que a dor de permanecer da mesma forma que você tá, ela precisa ser maior do que a dor da mudança em si. Porque mudar também dói. Jesus pode nos libertar e nos curar em um dia. Mas a responsabilidade de permanecer com a nossa cura é completamente nossa. Ele levou um dia para tirar Israel do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito de Israel. E isso acontece com nós o tempo todo. Você pode ou aprender com as histórias da Bíblia e ver o que está de errado em você, ou você pode ficar 40 anos girando no deserto e sendo reprovado. Nós temos o poder de acelerar os processos na nossa vida, assim como temos o poder de prolongar o nosso próprio sofrimento. Você precisa entender que Jesus trata cada um de acordo com a sua fé, e a Bíblia nos ilustra várias histórias onde isso é comprovado. Um princípio que você precisa entender é que o processo de cura é diferente para todos. Então não se compare e também não entre numa autocomiseração caso você esteja demorando mais para se curar, para superar algumas coisas, porque o que importa na verdade é que Jesus esteja com você e que você esteja escutando a voz dele e obedecendo a ela. O cego de Jericó, por exemplo, ele falou: mestre, que eu possa ver de novo. Já a mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela se agarrou no manto de Jesus, porque ela pensou que se tocasse nele ela seria curada, e assim lhe sucedeu. A mulher cananeia, ela pede que Jesus tire um demônio da filha dela, e a filha dela nem estava lá. E através da palavra que Jesus entregou a ela, a filha dela recebeu a bênção e nem precisou crer. A fé da mãe trouxe a cura para a filha, porque é fé, as coisas dependem da nossa fé. Jairo precisou que Jesus impôsse as mãos sobre a filha dele, porque a fé dele estava relacionada à presença física de Jesus. Cada um de nós tem uma espécie de fé. De forma alguma, Jesus julga o tipo de fé que você tem. Na época da igreja primitiva, os enfermos eram postos sobre a sombra de Pedro e eles eram curados através disso. E também pegavam lenços e aventais de Paulo e levavam para casa para colocar sobre os enfermos, porque a unção de cura estava naqueles objetos. A cura continua vindo de Jesus, mas a forma que a fé é executada é muito diferente. Por isso eu não julgo igrejas que fazem isso ou aquilo, porque existem atos proféticos e existem formas diferentes de se manifestar a fé. A gente não pode sair julgando porque cada um tem seus mistérios com Deus. E se tem uma coisa que me irrita nessa geração é as pessoas limitarem o poder de Deus de acordo com a teologia delas. Chatos. Vocês vão perder muitas experiências incríveis por conta disso, viu? Mas voltando ao assunto. Você mesmo deve conhecer pessoas que foram curadas através de um louvor. Tem gente que é tocada através de louvor de forma que chega a se converter, a ser perdoado dos pecados. A fé é algo tão lindo. Ela não pode ser reduzida da forma que você acha porque você fez um curso, uma aula e você é o cara. Chega disso, gente. A minha fé, por exemplo, ela é muito ativada com orações de imposição de mão. Porque não são profecias que eu recebo, mas literalmente tudo que eu falo com Deus no secreto é revelado através dessas orações, e a minha fé nesse momento sobe num nível que parece que eu nem tô mais aqui na Terra. E eu amo isso. Mas é claro que a forma principal é ouvindo a palavra de Deus,
que é a coisa mais importante das nossas vidas. Mas a fé em si não se resume somente a isso, porque ela tem um dom de experimentar coisas sobrenaturais. E se você pedir a Deus, você recebe. Mas se prepara, porque para pedir o dom da fé significa que você vai ter que ter fé, porque a situação realmente só a fé vai resolver ela. Então olhe bem o que você está pedindo. E ainda que a cura venha de forma diferente para cada pessoa, o caminho é sempre o mesmo. Você não vai se curar de coisas que você esconde, ignora e finge que não aconteceu. A Bíblia nos diz até que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. E se você parar para pensar, esse princípio da confissão, ele é tão real que as pessoas pagam R$300 para conversar com um psicólogo durante 1 hora, para confessar tudo que tá de errado na vida delas e de certa forma encontrarem algum tipo de cura para uma delas que tá machucada. Mas elas não encontram cura, né? Elas são encaminhadas para psiquiatras, começam a tomar muito remédio e a alma fica ali sofrendo, porque a ciência não sabe lidar com a nossa alma. Quem entende de alma é Jesus. E ele criou a confissão para que a gente pudesse ter contato com ele e ser curado através disso. Tem dias que eu estou simplesmente muito mal, eu não consigo produzir nada. Mas se eu decido vencer a minha carne e começar a falar com Jesus, deu 5 minutos e eu já volto ao meu estado normal. A atmosfera à minha volta muda, os demônios tudo tem que sair de volta quando eu abro a minha boca. E por que será que a gente luta tanto para não fazer isso? Por que a gente não quer se submeter a confessar? Deus, dá um jeito nesse dia, eu não tô mais aguentando, tá difícil. Deus, eu só fiquei no celular hoje, me ajuda. Sabe, eu lembro que quando eu fazia terapia, eu acabei nem recebendo nenhum benefício, porque eu era tão sem fé que eu não cria nem no que a minha psicóloga dizia. Isso é insano. Mas no momento que eu conheci Jesus, eu fui curada de todos os meus transtornos mentais, justamente porque eu recebi o perdão. O perdão me curou. Isso de se confessar, de ser honesto, ser claro, tanto com Jesus quanto consigo mesmo, quanto com os outros, é um princípio que deve estar presente na vida de cada cristão. Você já parou pra ver que às vezes a gente fica até mesmo se sentindo mal perto de alguém porque acha que a pessoa tem algo contra nós e a gente começa a alimentar aquilo no nosso coração sem necessidade alguma, porque se a gente tivesse o mínimo de inteligência emocional, a gente chegaria até a pessoa e seria sincero sobre o que está acontecendo e tudo provavelmente se resolveria. Ainda assim, se fosse verdade, a pessoa não gostasse da gente, eu creio que essa humildade da nossa parte quebraria ali algumas barreiras e preceitos sobre a situação. Com certeza melhoraria. Mas às vezes você só precisa de alguém para te dizer que tá tudo bem você falar ao Senhor: eu errei por ter confiado nessa pessoa, eu errei por ter priorizado esse relacionamento, eu errei por não ouvir a tua voz, por ter ignorado o que tu me mostrou, Deus, por ter agido sem pensar, por ter machucado aquela pessoa e agora eu não sei nem como pedir perdão, eu não tenho como. Se você se encontra colhendo frutos horríveis por conta das suas decisões, você precisa falar com Jesus. Você precisa falar consigo mesmo. E você precisa se permitir ser curado. Você precisa se perdoar. Tudo que não tiver confessado na sua vida, o inimigo vai usar para te afligir. Mas você tem Cristo como seu advogado. E você não deve ficar falando com o seu adversário sem a presença do seu advogado. Então para de alimentar tudo isso e vai para a fonte da qual você nunca deveria ter saído, que é a palavra de Deus. Se confesse, se permita sentir a dor, você não precisa viver reprimido, você pode sentir, não é pecado sentir, não é errado sentir. Faz parte de ser humilde e demonstrar vulnerabilidade. Eu li uma frase que diz assim: se a fé é a certeza do que esperamos, o arrependimento é a certeza do que lamentamos. Você vai ver muitos versículos na Bíblia de Deus falando pro seu povo prantear, se lamentar, trocar o sorriso por choro, porque a gente precisa disso. O povo de Deus foi tão instruído a lidar com as próprias emoções que na cultura judaica que eles tinham até dias específicos para viver um luto. Eles eram instruídos a se permitir sentir o luto na cultura deles. E quanto mais próximo era o parente, quanto maior a importância da pessoa, mais dias para prantear eles tinham. Justamente porque o luto, a tristeza não se vive para sempre. Para tudo há um tempo determinado. E de todas as experiências nós precisamos para alcançar a salvação da nossa alma. Porque no final é isso que importa. Se você se encontra hoje preso em algum estágio do luto, como a raiva, a barganha, a depressão ou a negação, Jesus está te convidando a sair disso. Não é isso que ele tem pra você, mas você tem que querer sair disso. Deus sabe como nós somos muito mais condicionados às coisas
do que nós imaginamos. Imagina Pedro, depois de negar Jesus, passar o resto da vida se sentindo a pior pessoa do mundo toda vez que ele ouvisse um galo cantar, porque ele ia se lembrar. Mas como Deus é um Deus de obras completas, ele voltou até Pedro e o restaurou 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me amas mais que os outros? E ele entregou a Pedro algo maior do que ele entregou aos outros discípulos. O mais interessante é que antes de Jesus vir e restaurar ele daquele trauma, daquela ferida na alma, ele voltou a pescar, ele voltou para o seu modo antigo de viver. Ele foi buscar preencher o vazio do seu erro naquilo que ele já deveria ter abandonado há muito tempo. Você precisa começar a crer que o que Deus tem em mente é te ver restaurado, porque o que ele tem para uma pessoa, ele tem também para outra. Ele não faz acepção de pessoas, mas você tem fugido disso, porque é assim como doeu a Pedro quando Jesus ficou insistindo: Pedro, tu me amas? Tu realmente me amas, Pedro? Mais do que os outros? Isso machucou Pedro. Ele já estava se sentindo mal, por um instante talvez ele se sentiu pior ainda, porque ele tinha noção que Jesus sabia o que estava errado ali. Mas aquilo que nos machuca também é aquilo que nos cura e que nos restaura. Por isso, às vezes, se torna difícil se submeter a um processo de cura e a sair do nosso cativeiro. Às vezes chega a estar confortável permanecer ali. O que falta para Jesus te restaurar é você permitir com que ele te confronte, justamente onde está seu erro, onde está sua falha, do lugar que ninguém pode te tirar, mas só ele. Mas lembre-se que ele precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Até porque Pedro estava lá no barquinho e quando ele avista Jesus, ele pula, larga tudo e vai de encontro a ele. Pedro sabia que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu isso. Então Jesus pôde ir lá e restaurar ele. Se você não se tornar proprietário da sua dor, ela vai se apropriar de você. Você continuará sendo escravo dela. Ou você pode aceitar o seu novo normal, ou viver como alguém cheio de amarguras. Tudo na nossa vida é uma faca de 2 gumes. Pode nos trazer o sucesso ou o fracasso, dependendo da nossa reação diante das circunstâncias. Mas Jesus já nos prometeu vitória sobre todas as coisas. Ele não deixa nenhum dos seus passar vergonha. Mas cabe a nós querer se posicionar diante da vitória ou aceitar o cenário da derrota. E não importa o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, porque para Deus não há nada que seja grande demais. E também não há nada que seja pequeno demais. Então não diminua o seu processo. O que falta para nós é deixar com que Jesus nos conte a nossa história da forma correta. E a forma que a gente tem contado a nossa própria história pode ser completamente diferente do ponto de vista que Jesus quer contá-la. E é sempre bom se lembrar que todo tipo de circunstância, seja uma alegria extrema ou uma tristeza profunda, sempre é uma nova oportunidade de conhecer uma parte do caráter de Deus que a gente não conhecia antes. Então, não interessa o tipo de situação, você sempre sai dela com uma nova revelação de quem o Senhor é na sua vida. E isso sempre vai valer a pena. Não permita que suas feridas continuem infeccionando dentro de você. Deixe com que o homem das mãos furadas limpe elas, mas entre em parceria com ele. Porque quem vai cuidar dos curativos é você. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Até mais!